hoje que você aprende a ter consistência nas idas da academia, parar de comer aquele doce no meio da tarde ou tomar mais água no trabalho, ou diminuir a quantidade de café que você toma. É hoje. É hoje. E aí, pessoa, tudo bem? Gratidão pelo seu tempo por estar vendo esse vídeo. Eu sou a Priscila, esse é o Coaching para Workaholics. E hoje tem uma historinha pra te contar. Tinha uma época na minha vida que eu chamava de piloto automático. Na verdade, quem deu esse nome foi minha mãe. Nesse modo que eu vivia, que eu perdia a chave de casa, eu perdia minha carteira, eu perdia a bolsa, eu perdia meu óculos, isso tudo dentro de casa. E meu sonho era acabar com isso. Eu queria sempre entrar em casa e saber, depois de ter largado todas as coisas que estavam na minha mão, eu queria saber aonde as coisas estavam. E eu fui descobrir que esse meu modo piloto automático era um hábito recentemente. Mas o que caracteriza um hábito? Um hábito, ele é uma ação repetitiva em que se encaixa num loop de 3 fases. A deixa, a rotina e a recompensa. Acontece a deixa, o teu cérebro manda uma mensagem para você executar aquela rotina e depois da rotina executada você procura uma recompensa para isso. Durante a execução do hábito, o teu cérebro... Durante a execução de algo que o teu cérebro acha que é um hábito, ele simplesmente desliga, que nem no meu piloto automático. É uma ação tão comum para ele que o teu cérebro não quer gastar energia com isso. Então ele já sabe, ele já manda o comando para o teu corpo fazer e ele desliga. Por isso, entre 40% e 45% do teu dia inteiro são hábitos que você executa simplesmente porque o teu cérebro gosta de preservar a energia. O primeiro momento do hábito é a deixa. É o gatilho que faz com que teu cérebro mande o comando para o teu corpo executar uma determinada rotina. E essa deixa, ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um local, ela pode ser o horário, ela pode ser o estado emocional que você está naquele momento. Pode ser alguma pessoa que está perto de você, pode ser um padrão de comportamento que você executa ou que você vê alguém executar. Por exemplo, no meu hábito do piloto automático, a deixa era sempre entrar em casa. A segunda parte do hábito é a rotina, é o comportamento que você faz ou a ação que você faz quando você se depara com a deixa. No meu caso, era largar as coisas que estavam na minha mão, bolsa, chave, guarda-chuva, compra. E o último estágio do hábito é a recompensa, é o prêmio que você se dá ou o prêmio que você ganha por ter executado aquela rotina. É o que você faz para fazer a conexão com a deixa e relembrar esse padrão no futuro. Ou seja, maior e melhor a recompensa que você recebe, mais você quer fazer aquele hábito. O meu prêmio era sair de casa, né? Então, já que isso sempre acontecia, quando eu procurava minha chave, procurava minha bolsa na hora de sair de casa, eu ficava doidona procurando as coisas e eu tava na hora de ir pro trabalho e eu tava atrasada, ou chegou o entregador do iFood e eu tinha que achar minha chave, cadê minha chave? E era assim, quando eu conseguia aquilo que me recompensava, sair de casa ou pegar a comida do entregador, eu reforçava aquele hábito de largar as coisas pela casa de qualquer jeito. E um hábito, ele pode ser formado por bem ou por mal. Hábito é que nem alma, não tem cor. Quem dá a cor e o significado para ele é a nossa maravilhosa consciência. Como que eu mudo um hábito? Como que eu crio um hábito? Toma a solução. A primeira coisa que você tem que ter com você é estar presente para o fato que você quer mudar um hábito ou que você quer criar um hábito. Clareza é tudo na vida, gente. Entre mudar e criar um hábito, a diferença está na rotina. A rotina não existe quando você cria um hábito. Na mudança, você precisa mais disciplina para mudar essa rotina, porque a deixa, ela vai sempre acontecer. Fazer exatamente a mudança dessa rotina, para você mudar esse hábito, é você encontrar rotinas que te satisfaçam tanto quanto a atual. E o importante é você dar uma recompensa maior ou tão forte quanto a recompensa que você ganha quando você faz o hábito antigo. E aqui vai um negócio que explodiu a minha mente quando eu ouvi isso. Eu vou ler para não errar. O grande lance para criar ou mudar um hábito é focar na deixa e na recompensa. Isso pode parecer maluco, mas isso faz muito sentido. Ouve. Quanto mais você fortificar a relação entre a recompensa e a deixa, mais você reforça aquela trilha para você mudar ou criar o hábito. Ou seja, não
foque na rotina. Quanto mais você foca na rotina, menos você faz o hábito. Seja muito bom em chegar no ponto da rotina. Seja muito bom em se recompensar por aquilo que você fez. O que eu fiz pro meu piloto automático foi o seguinte, foi começar a prestar atenção quando eu entrava em casa. Eu entrava em casa e estava presente. Eu entrei em casa. Aí eu precisei mudar a minha rotina, né? Nesse caso eu pude alterar o ambiente. Eu comprei um cabide, pendurei na porta e toda vez que eu entrava em casa, eu colocava a chave na fechadura e eu pendurava a bolsa no cabide que eu tinha comprado. O início desse meu novo hábito de saber onde as coisas estão demandou muito de mim, porque a rotina engana teu cérebro. Lembra lá que teu cérebro quer armazenar energia para pura sobrevivência, isso é evolucional. Então ele manda a sensação pro teu corpo que você odeia fazer aquilo. Você odeia correr, acordar mais cedo, fazer pequenas pausas durante a rotina do teu trabalho, tomar menos café, tomar mais água. Mas com o tempo eu fui notando que cada vez mais aquilo ficava automático. Mas meu cérebro estava se acostumando com aquela nova rotina e desligando. Então as minhas saídas de casa, para qualquer coisa, para o trabalho, para encontrar namorado, para pegar a encomenda do iFood, era muito mais rápida. E para confirmar tudo isso que eu te falei, eu vou deixar 2 palestras aqui embaixo, uma do Charles Duhigg, que é o autor do livro O Poder do Hábito. É uma palestra do TED de 15 minutinhos, ela é rapidinha. No TED tem as traduções para o português. Tem uma outra palestra aqui que ele fez na Microsoft que é um pouco mais longa, que essa não tem tradução e você vai ter que contar com a tradução automática do Google. Muito obrigada pelo seu tempo, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!